Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e hoje nós vamos fazer um vídeo que foi inspirado em um comentário que chegou, salvo engano, na live do trio da última quinta-feira. O comentário foi feito pelo Guto Silva, membro aqui do canal, e foi o seguinte, eu vou colocar na tela. Bora fazer uma lista dos jogadores que eu, se fosse dirigente, também contrataria, mas não vingaram? Aí ele colocou 1 Pituca, 2 o Luan, 3 João Schmidt, Luan no caso Luan Pérez. Eu acho difícil julgar quem eu contrataria, quem eu não, porque eu poderia ser hipócrita, sei lá, falar, esse cara não contrataria. Mas aí você voltar num vídeo de 1 ano e meio atrás, sei lá, e falar, Noronha, que você falou que contrataria. Porque talvez eu não lembre, e talvez a opinião tenha mudado. Eu acho que não faria muito sentido aqui. Sem problema em errar. Já errei várias vezes, isso não é essa a questão. Mas aí eu pensei numa forma mais justa de fazer algo parecido. Eu resolvi separar aqui todas as contratações feitas pelo Santos desde a temporada passada, ou seja, dentro da nova era Marcelo Teixeira, e julgar se elas foram boas, ou se, e aí está o ponto principal, se elas foram erros de avaliação ou erros por azar. A gente vai separar as contratações que deram certo, e entre as que deram errado, pelo menos na forma que eu julgar aqui, eu vou colocar, se foi um erro de avaliação, que desde o primeiro momento você olha e fala, não tinha por que tentar essa contratação. Vamos dar um spoiler aqui, o Casares. Não tinha sentido você chegar no Casares e falar, ótima ideia. Não tem sentido. Coisas óbvias assim. Ou erro por azar. Vamos dar um spoiler? O David. O David até o momento tem sido um erro, porque ele simplesmente não consegue jogar bola. Mas é azar. Qualquer avaliação que você fizesse, desculpa, você contrataria o David. Então é um erro por azar. E vamos separar quais erros de fato foram cometidos, porque eu vou, claro, tirar os que não foram erros, e quais erros foram de fato, assim, tudo que eles fizeram foram errados. São erros de avaliação. Erro por azar é azar. É azar. Simplesmente é o acaso. Então, obrigado ao Guto pelo comentário que gerou essa ideia. E eu vou fazer em modelo tier list, que faz um bom tempo que eu não faço por aqui. Colocando na tela, vamos lá. Tá ali, ó, erro de avaliação, erro por azar e tudo bem. Tudo bem, é que tá tudo bem. É uma contratação que tá show. E como eu já dei o spoiler aqui, agora vai. Primeiro é o Casares, que é claramente um erro de avaliação, né? Não tem uma razão para você julgar o Casares uma boa contratação. Tanto que ele, no meio da Série B, rescindiu o contrato, foi pro Paysandu e ainda durante a Série B, salvo engano, saiu do Paysandu também e foi, sabe Deus para onde, eu não sei onde o Casares está agora. Sei que, desde o primeiro segundo em que o Casares foi contratado pelo Santos, não tinha porquê. Mas foi barato. Mas enfim, a partir do momento que ele entra em campo, não rendeu. E se não rende, não é barato. Tá gastando tempo do Santos em tentar achar uma solução. O Casares não vinha de boas fases em nenhum clube anterior, não tinha por que ser contratado. O La Quintana, erro de avaliação. Erro de avaliação, porque era um jogador que mal tinha espaço no Bragantino, o Santos precisava de ponta direita, meio como estava tentando contratar até agora, mas era um jogador que não tinha espaço no Bragantino. Qual é a avaliação que você faz, por mais que você esteja numa divisão inferior, em contratar um jogador que não rendia nada num time que ano passado não era dos favoritos da Série A, inclusive estava brigando contra o rebaixamento. Enfim, foi muito mal no Santos, mas claro que o bicho voltou para nos morder e o Santos tomou gol do La Quintana esse ano. Enfim, que tristeza. Mas foi um erro de avaliação, claro. Nada do que o La Quintana mostrava no Bragantino fazia com que a gente pensasse que era uma boa ideia. Assim, um cara realmente sem habilidade, não tem nada, não tem finalização. Eu lembro especificamente do vídeo de contratação, que quem for conferir, inclusive, pode até me desmentir, mas eu tenho essa memória, espero que não seja fantasia, de falar, meu Deus, ele chuta muito mal, ele chuta fraco. Claro que o Santos tomou gol dele. Léo Godoy, estamos começando bem nisso aqui, hein? Léo Godoy, e nem é em ordem alfabética, eu não sei por que tá nessa ordem. Léo Godoy, erro de avaliação. Esse eu também lembro, quem for conferir pode me desmentir, mas acho que nesse caso não vai acontecer. Lembro de falar no vídeo da contratação dele, de tentar elogiar a questão ofensiva, o que, assim,
Ele pelo menos era colocado para jogar no ataque pelo Caixinha, mas falar que a defensiva era um terror, e se provou um terror mesmo. Pelo menos a avaliação correta veio depois de rescindir esse contrato. Marcelinho, lembra dele? O Santos contratou um Marcelinho ano passado. Marcelinho que subiu na carreira em 2024, eu não sei onde ele está agora. Em 2024 ele terminou jogando a Série A no Juventude, né? Foi meio que superior ao que a gente estava fazendo. Mas para o Santos não serviu, teve poucos minutos, realmente não tinha a menor condição. Difícil entender por que o Santos olhou para um cara da Tombense e falou, boa ideia, hein? Vou trazer. Erro de avaliação por completo. Próximo é o Neymar. Realmente essa lista está sem ordem, muito sem sentido assim, mas tudo bem, é o Neymar, desculpa. Se o Neymar fosse o pior jogador do Santos hoje, o que ele não é, estaria no tudo bem, eu digo por quê. Poderia estar num erro por azar. Apesar, erro por avaliação não dá, você não avalia o Neymar e fala, não vai, nesse Santos não vai jogar, não dá. Poderia, se ele fosse o pior, talvez eu colocasse no erro por azar. Mas eu ainda acho que colocaria no tudo bem pelas questões extracampo, quantidade de patrocinadores e tudo mais. Enfim. Uma pequena pausa para te contar que tá rolando um kit especial na GoCase. Garrafa térmica Fresh, mais Copo Vibe usando o cupom 20Santos por menos de 220. Você leva os dois por menos de 220. Vai dizer que não é um presente perfeito para o seu pai no Dia dos Pais que está chegando. Tá rolando essa promoção na GoCase. Entra no QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição. Utilize o cupom 20Santos para ter garrafa térmica mais Copo Vibe por menos de 220 com o desconto que você utiliza no meu cupom Eu20Santos. Lá na GoCase é o presente perfeito para você, para seu pai, para todo mundo. Ah, meu Deus, Yusuf Indi, hein? Yusuf Indi, claro. Erro de avaliação. Quem olha e acha uma boa contratar um cara que estava no Catar, nada contra o Catar, mas enfim, não jogava, não fazia gol, não tinha nada de positivo no Catar. Não é possível que a pessoa que achou essa uma boa ideia esteja trabalhando no Santos. Eu não sei se tá, porque eu não sei quem achou isso uma boa ideia. Mas enfim. Tiquinho Soares, erro por azar. Eu vou colocar em erro, apesar de entender, acho que vai ter gente falando tudo bem ainda. Mas eu acho que é um erro porque ele realmente não tá rendendo bem, mas eu acho que é por azar. Claro, você que colocaria no erro por avaliação, eu vou te dar razão de falar, mas ele já estava mal no Botafogo, não estava rendendo, virou reserva em 2024, ok. Mas aí eu vou até na avaliação que eu fiz no vídeo de apresentação, que mesmo assim, a gente poderia apostar que era um acaso de um time que contratou jogadores melhores, como o Igor Jesus, que não precisou do Tiquinho, teve a questão do pai, né, que faleceu ano passado, então valia a aposta. Os moldes acabaram se tornando um pouco críticos. Hoje mesmo, nessa sexta-feira, saiu uma notícia de que o Santos ainda não foi pago pelo Botafogo pelo Jair, que é parte da negociação do Tiquinho, e ele realmente virou reserva e não rendeu. Então, assim, é um erro por azar na minha concepção. O Wendel Silva, erro de avaliação, mas eu digo porque, para muitos ou poucos, para alguém, ele pode ter rendido na Série B. E pode ter mesmo. Mas quando você pega o jogo dele contra o Palmeiras nesse ano, no Paulista, e vê que ele não conseguia se mexer, talvez fosse uma avaliação que você deveria ter feito lá atrás, quando ele veio do Porto B, tipo, ok, a gente precisa de alguém para a Série B, mas esse contrato tem que ser curto, não pode ficar para a Série A. Ele não ficou nem para o Paulista direito, né? O Wendel Silva não rolou. Pelo menos a avaliação correta foi não contratar, né? Pagar pelo Wendel Silva, comprá-lo. O Aderlan eu vou colocar erro por azar. Ele é o único dos sobreviventes da lateral direita do ano passado. Eu não estou contando o Sherman porque ele é base. Eu digo dos contratados que vão aparecer daqui a pouquinho. Sobreviveu mais que o Logodoy, que foi contratado esse ano. Mas talvez ele tenha sobrevivido só pela lesão no joelho. Não sei se ele, caso ele não tivesse lesionado no passado, se o Santos já não teria encerrado seu contrato, que era até o fim do ano passado, mas aí pela lesão foi prolongado. Deve ir para o esporte aí, né? Não sei se já foi anunciado no esporte, não vi se teve alguma notícia mais incisiva e definitiva sobre isso. Mas o Aderlan foi erro por azar. Para a Série B, eu acho que o Santos subiria se o Aderlan tivesse jogado de titular. Lembrando, ele lesionou no começo do campeonato. Eu acho que não mudaria a nossa vida. Acho, inclusive, que ela seria mais tranquila do que aguentar Rainers e Rodrigues Ferreira. Então, acho que foi mais azar de que quando subiu para a Série A, ele já não é mais o mesmo, até pela questão física. O Gil, cara... É difícil o Gil, né? Eu vou colocar em tudo bem, mas tendendo a puxá-lo pro erro por azar, por quê?
Pra Série B, eu acho que o Gil, show de bola. É um cara que pra Série A não rende. E eu tô avaliando a contratação aqui do Gil. Pra Série A, seria uma má ideia. Pra Série B, eu acho que foi uma boa ideia. E acabou sendo mesmo. É um cara que na Série B não teve problemas. Mas é um cara que... o erro da avaliação, na verdade, veio depois, né? Ele queria aposentar e o Santos... Não, fica aí, olha só. Na Série A, como eu falei o ano passado inteiro, só não dá. Inclusive, talvez tenha que dar segunda-feira, porque a gente tá sem zagueiro pra jogar. Mas não tá rendendo. Ele quer aposentar. Ele tá aí pra ser o cara do grupo, né? Mas na hora da contratação, pensando na B, eu vou dar esse boi e falar que tá tudo bem. O João Schmidt é difícil. Eu vou colocar erro por azar... mais ou menos por causa das razões que eu apresentei para o Gil. Para a Série B, me pareceu uma boa contratação. Ele começa jogando bem no Paulista. E eu acho que se a avaliação foi feita de que ele podia render o que rendeu no Paulista, beleza. O problema é que começa a Série B e o foguete dando ré. Despencou. Eu lembro de fazer vídeo lá no final do programa sobre como o João Schmidt tinha sido o melhor jogador do Santos no Paulista. Eu votando nisso. E mantenho, do Paulista ano passado, claro. Mas depois da Série B e o carilismo, né, dominando o passe para o lado, jogando em U, né, o tempo inteiro assim, o João Schmidt simplesmente parou e não tem rendido tão bem na Série A. Então eu acho que é um erro por azar. O Rainer é erro de avaliação, né? É um erro de avaliação duplo. Trazer o Rainer foi ruim, comprar o Rainer foi pior ainda. Eu não quero nem me alongar, porque eu não gosto de falar disso, mas, nossa senhora, como é que acharam uma boa comprar o Rainer depois? A avaliação... de empréstimo, você fala, tá bom, acabou errando, mas vai, pelo menos avaliaram que podia mandar embora, tipo o Casares, que não foi empréstimo, mas enfim, mandaram embora. O Rainer não, o Rainer eles pagaram ao Azures depois do empréstimo para comprá-lo, tanto que ele tem contrato hoje com o time. É difícil, né? O Juliano é difícil também. Nossa, tem muito nome. O Juliano foi erro por azar, porque, de novo, ele teve bons números, né, no ano passado em termos de gol. Eu acho que o erro aí é mais de... não avaliaram que ele não ia conseguir se mexer. O que é um fato, ele não consegue. Pergunto para qualquer torcedor do Atlético Paranaense. Mas o acerto na avaliação veio quando não mantiveram ele para esse ano, não fizeram nenhum esforço para isso. Então eu vou colocar por azar ali, que é o meio termo. O Jorge é erro de avaliação, né? Para quem não lembra, o Jorge chegou a ser contratado ano passado, junto ao Palmeiras, e o Santos falou, vai dar ruim. E aí, felizmente, o acordo era, se ele não conseguir render fisicamente, devolve. Nem entrou em campo. Um erro de avaliação. Pelo menos a avaliação de que precisava devolver foi feita. Cara, eu vou ousar muito aqui no que eu vou falar. É o Guilherme, eu vou colocar no tudo bem. E rapidamente, porque não sou fã, precisa ter alguém melhor que ele no time titular, mas para a Série B era o suficiente, como foi. Para a Série A não é, como não está sendo. Mas eu não acho que seja um erro de avaliação. Você avaliou ele para a Série B e era o suficiente. Eu também não vou dizer que é um azar. Ele não, hoje, apesar... é difícil, porque na final, por exemplo, passado, ele tirou uma chance de título, né? Não sozinho, claro, mas teve chance. É incapaz de bater uma bola cara a cara. O Bom Tempo ensinou para ele contra o Sport. Mas não é azar, né? Ele é isso aí. A avaliação de todo mundo ele é isso aí. Não é que ele piorou, ele é isso. Por isso que eu tô falando, tudo bem, você contratou, a avaliação tem que ter sido, ele é isso, e ele entrega o que ele faz desde o começo. O Guilherme não oscila, eu acho, né? O Guilherme é isso, o estilo dele é isso aí. Então você contratou a avaliação, ele é capaz de fazer isso, é isso que ele entrega. Os seus altos e seus baixos, pontos fortes, pontos muito fracos. Então eu digo tudo bem porque quem avaliou tem que saber que ele era isso aí, né? O Luan Pérez também, tudo bem. Eu entendo que não é o mesmo zagueiro de 2020, ali, 21, mas é titular do time hoje, eu acho que até incontestável, tem evoluído, eu diria que tá tudo bem. O Luizão... Cara, o Luizão não sei se é erro. Eu vou colocar um erro por azar, porque a avaliação, na minha concepção, e isso eu sei desde o vídeo da chegada, vendemos o Jair, esse é um erro. Não tem nenhum zagueiro na base, ou consequentemente jovem, para subir e fazer esse papel no profissional. Contrata um moleque, que ele tem 21, não sei se ele já fez 22, para ser o novo Jair. Quando entrou não rendeu, mas a avaliação era dele ser esse jovem. E ele tá sendo. O problema é que ele é um jovem que meio que não consegue evoluir muito. Eu vou colocar azar nessa falta de evolução. O Otero eu vou falar tudo bem, e eu explico por quê. Então você queria que ele ficasse... Não, e exatamente isso, por isso que eu tô colocando no tudo bem. O Otero tinha uma função no time da Série B, bater falta. No jogo do acesso eu tava lá.
Tem vlog aqui no canal pra provar, tem vídeo pós-jogo e tudo mais. Eu tava lá em Curitiba com ele metendo aquele golaço de falta. Era isso que ele tinha que fazer. Na Série A ele não ia render, no Nacional lá do Uruguai mal joga. É isso aí, o Otero veio, cumpriu o papel, subiu o time e foi embora. Tá tudo bem. Pedrinho, erro de avaliação em todos os sentidos. Incrível que o Santos tenha aceitado contratar um jogador tão ruim quanto o Pedrinho. O Pituca é erro por azar, né, cara? Não precisa nem se alongar aqui. Eu sei que ele foi contratado na época do Rueda, mas aí só vinha para 2024. O Santos fez aquela negociação para que ele viesse de fato, não fosse para o Flamengo e tal. É azar, né? A queda do Pituca é o que eu falei do Schmidt. O foguete deu ré e o Pituca é isso aí, hoje, infelizmente. Mas era um cara muito querido. É um cara muito querido. Que a esperança no Pituca nunca se tornou realidade. Roleiser, tudo bem, acho que é isso aí. Tem contratar grande jogador e ele é. William Bigode, cara. O William Bigode é difícil, porque assim, é um erro. Avaliaram que ele ia ser mais do que ele foi? Não sei. Depois acertaram. Que não fica não, pra esse ano. Ele até ficou no comecinho, né? Mas depois foi pro América. Tão no comecinho que ele nem ficou desde que o Neymar chegou. E eu tenho histórias dele perguntando dentro do clube se o Neymar chegaria mesmo. Cara, difícil essa. É que não foi um azar. Se você contratou o Bigode, você sabia que ele ia fazer muita coisa. Eu vou dizer que tudo bem, porque ele esperava nada e entregou nada mesmo. O Brazão, tudo bem, claro. O Brazão, nosso goleiro. O Escobar, tudo bem também. Aliás, grande troca, né? Se livrar do Felipe Jonathan pelo Escobar. O Patrick é erro de avaliação. E por quê? É muito simples. Porque quem avaliou que foi o Galo falou, é jogador pra Série A. Eu vou me alongar. Rodrigo Ferreira, erro de avaliação, é inacreditável. Nossa, o que eu fiz aqui? Ih, peraí, deixa eu ajustar. Aqui, acho que vai ficar certo na tela. Erro de avaliação, não é possível que tenham achado contratar o Rodrigo Ferreira uma boa ideia. Né? É incrível. Cara, o Serginho, eu não sei qual foi a avaliação do Serginho. Cara, eu vou colocar o Serginho Maringá, 2 anos maravilhosos, no tudo bem. E eu digo por quê? Porque quando ele foi contratado, até por ser supostamente parceiro do Neymar, a ideia que todo mundo tinha é que ele ia ficar pra Série A, né? Ele ia chegar e ficar. Não foi o caso. Atrapalhar na Série B não atrapalhou. Tá tudo bem com o Serginho. Tô de bom humor hoje. Verão, erro de avaliação, né? Inacreditável que alguém tenha falado, boa ideia, ou eu vou dar jeito no Verão. Aí tem que ser muito burro, ou no mínimo ingênuo pra ser educado. Verão é um erro de avaliação. E tô dizendo isso numa sexta-feira, há 3 dias de enfrentar o Verão. Meu Deus do céu, tomara que eu não tenha zicado. Barrel também tudo bem, hoje aí tá aí titular, às vezes não é titular, reveza, o tier list não quer me ajudar aqui hoje. O David, eu falei, já falei do David, não é que eu falei como exemplo no começo. O David é erro por azar. A gente achou que ia ser uma ótima, acho que qualquer um avaliaria assim, infelizmente não tá sendo. O Zé Ivaldo, cara, eu vou também colocar por azar, porque ele teve bons momentos, tá indo embora numa baixíssima pro Santos evitar gastar dinheiro, e é uma avaliação correta essa, né? Olha, a gente não quer ficar com esse cara, e se ele ficar jogando a gente vai ter que comprar. Então tá, é mais azar do que qualquer outra coisa. Bilhares, erro de avaliação. Esses gringos aleatórios, tipo La Quintana, Indy, Bilhares, cara, a pergunta é só, por quê? Zé Rafael, tudo bem, sei que nos últimos jogos deu uma queda aí, mas cara, se você tem um jogador como o Zé Rafael e você tem a oportunidade de trazê-lo, você traz, né? A avaliação é essa, tá tudo bem. Aliás, aproveitando, eu não falei do Mike, do Igor Vinícius, do Arão e do Cabadeiro, porque eles mal chegaram, né? Acho que não dá pra fazer esse tipo de avaliação. Mas o Rafael, coloquem tudo bem. O Tassiano, cara, erro de avaliação, né? Alguém avaliou e falou, vamos pagar mais de 30 milha no Tassiano, que não consegue andar em campo. É inacreditável que isso tenha sido feito. O erro de avaliação é no valor, tá? A queda dele em campo, porque ele tá muito pior do que estava no Grêmio, no Bahia, enfim, é inaceitável também. Mas aí você não faz essa previsão. O problema é avaliar, pagar tudo isso aí, e sim, ele é avaliado por nós de maneira diferente, por causa do valor. Isso é óbvio. E o Renan, sei lá. O Renan eu vou colocar em erro por azar só pela graça, porque, pra quem não lembra, no único jogo que o Brasão não ia poder jogar no passado, acho que era suspensão, né? O Renan se lesionou. Se você não lembra do Renan, era o goleiro que o Santos arranjou pra ser reserva. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contratações por erro de avaliação na minha concepção aqui da nova gestão. Nova não, né? Da gestão atual.
9 por azar, e é um número menor que tudo bem, que está em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pô, 12 a 9, tá bom, podia ser pior. Como foi lá em cima com os 14 erros de avaliação. Como ficaria a sua tier list? O que você trocaria em relação à minha? Manda aí pra gente conversar.